costuma ter cárie em ponta de cúspide ou em regiões de superfície lisa, onde a gente não encontra cáries corriqueiramente. Então, o que acontece? Graças a esse cenário, quando o paciente tem uma situação, quando o paciente tem um cenário de câncer de boca, o paciente, quando tem dentes em mau estado de conservação e o paciente é um paciente que não consegue controlar bem a sua higiene, normalmente a gente indica fazer exodontia antes da radioterapia. Porque após a radioterapia, graças a todos esses efeitos que eu descrevi para vocês, resumidamente, o paciente, quando submetido a uma exodontia pós-radioterapia, ele pode desenvolver uma alteração muito grave, que é a osteoradionecrose, que é a necrose do osso mediada pela irradiação. Vamos imaginar que o paciente, após a radioterapia, ele cura do tumor da língua e você precisa tirar um molar inferior dele. Vocês devem se lembrar na aula anterior sobre a cicatrização das feridas, que quando a gente tira um dente de um paciente, o primeiro evento é a formação de um coágulo. E o paciente que tem diminuição da vascularização vai ter dificuldade na formação desse coágulo. Como ele também tem diminuição das células regenerativas, esse alvéolo vai cicatrizar de forma mais lenta. E um tecido com cicatrização lenta, frente a um meio com bactérias mais potentes graças à alteração do fluxo salivar, o osso costuma entrar em processo de necrose. O osso costuma ser atacado rapidamente pelas bactérias da cavidade oral, levando a um processo de necrose que dificilmente é debelado graças à pouca vascularização da mandíbula. Por isso que o paciente que vai fazer radioterapia, ele precisa passar por uma avaliação do cirurgião dentista para que, em conjunto com a vontade e o entendimento do paciente, ele possa receber as exodontias, geralmente 10 dias antes de iniciar a radioterapia. O paciente pode manter os dentes. Esse paciente, por exemplo, desse slide, vocês podem observar que ele é um paciente que aparentemente nunca cuidou bem dos dentes. Então, talvez nesse cenário seja melhor tirar todos os dentes desse paciente, porque após a radioterapia, o cenário na cavidade oral vai ficar bem mais complicado. E é importante que o cirurgião dentista atue com prevenção na erradicação dos problemas pós-operatórios ou pós-tratamentos que vão trazer algum tipo de sequela. Dentes em traços de fratura também são indicados para exodontia. Qualquer livro-texto, a maioria dos livros-textos indicam que dentes que estão em traço de fratura sejam indicados a sua extração. Por quê? Porque o dente está no traço de fratura, como ele tem um certo contato com o meio bucal, mesmo pelo suco gengival de um dente incluso, esse dente ele serviria de uma solução de continuidade para expressão de bactérias em todo o traço de fratura. Do ponto de vista clínico, do ponto de vista prático, quando o dente ele serve para nesse caso específico, se você observar bem, esse dente incluso, apesar de ele estar no traço de fratura, ele pode ajudar na manutenção do traço de fratura. Quando o dente ele é importante na redução da fratura, ele pode ser mantido, desde que ele não cause infecção durante o tratamento. Então, apesar de haver uma indicação de exodontia, você pode quebrar essa regra desde que o dente não sirva de criação de um processo infeccioso. Quando o dente tem uma fratura corono-radicular, aí realmente o dente tem indicação de exodontia. Então, o princípio básico é que o dente está no traço de fratura precisa ser extraído, mas dependente do cenário clínico e se ele não causar infecção, ele pode sim ser mantido. E finalmente, nós vamos indicar a exodontia por finalidade estética. Quando o dente, como esse por exemplo, que tem várias camadas de superbonder colando o dente, ou então por motivos econômicos, que infelizmente nós encontramos ainda muito na nossa sociedade, que o paciente não quer passar por tratamentos reabilitadores, não quer fazer tratamento de canal, não tem condição financeira de sustentar um tratamento clínico que pode ser mais elaborado e caro, como tratamento de canal, que exija fases laboratoriais. Muitas vezes o paciente prefere
erradicar a doença com a exodontia por motivos econômicos. Isso nos deixa, de certo ponto de vista, constrangidos, mas muitas vezes os pacientes entram em cenários irreversíveis nessa situação. Muitas vezes nós contraindicamos fazer extração dentária, principalmente por alterações sistêmicas, alterações essas que nós já conversamos em aulas anteriores, principalmente alterações sistêmicas que impedem que o paciente receba anestesia local ou que ele consiga suportar um procedimento, ou tenha alguma discrasia sanguínea, ou tenha alguma patologia que impeça a sua exodontia. Basicamente, nós temos dois tipos de contraindicação. Nós temos indicações sistêmicas e indicações locais para a exodontia. As indicações sistêmicas são aquelas indicações, as contraindicações sistêmicas são quando os pacientes apresentam doenças metabólicas graves, principalmente aquelas que são descompensadas. A diabetes descompensada, a doença renal descompensada, os tumores malignos, pacientes que têm doenças cardíacas graves, distúrbios hemorrágicos ou que fazem uso de medicamentos que geralmente possam atrapalhar o processo de reparo alveolar, principalmente os que trazem problemas hemorrágicos. Nesse slide tem aqui gravidez. A gravidez, ela não é uma doença metabólica. A gravidez é um distúrbio. É uma alteração fisiológica da mulher. Diabetes. A diabetes, o paciente, geralmente a gente espera aí uma glicemia por volta de 120 ou abaixo dela. Alterações glicêmicas importantes, é fundamental a discussão com o clínico para que o paciente encontre cenários menos favoráveis à infecção pós-operatória. Também alterações de sangramento. O paciente renal crônico também pode ter problemas de sangramento durante a exodontia, principalmente se ele faz exodontia no dia da hemodiálise. O renal crônico ele faz hemodiálise geralmente 3 vezes por semana. E no dia que ele faz a hemodiálise, ele toma heparina. Por isso ele pode sangrar mais. Então, pode sangrar não, ele vai sangrar, porque a heparina não deixa acontecer a coagulação. Então, não faz extração no paciente renal crônico? Faz. Você faz num dia após a hemodiálise. Por exemplo, se ele faz hemodiálise segunda, quarta e sexta, as extrações dentárias devem ser feitas na terça ou na quinta. Os pacientes com tumores malignos, eles podem ser operados desde que o seu hemograma confirme que ele tem um bom número de células blásticas, principalmente plaquetas, e a série vermelha e a série branca tem que ter bons números, porque normalmente esses pacientes podem fazer tratamentos quimioterápicos que descompensem a questão celular do paciente. As doenças cardíacas podem contraindicar o uso de anestésicos com vasoconstritor ou diminuir a capacidade do paciente ficar sentado na cadeira. Muitas vezes você vai precisar fazer procedimentos sob cuidados médicos em ambiente hospitalar. Os pacientes que têm distúrbios hemorrágicos ou que fazem uso de medicamentos que possam causar alterações sistêmicas, você deve discutir com o clínico também a suspensão desse medicamento ou ainda a adoção de algum outro regime que possa ajudar o paciente e você não ter uma hemorragia. No caso, por exemplo, de um paciente que faz uso de medicamento anticoagulante, você pode discutir com o clínico geral a suspensão desse medicamento em torno de uma semana antes de realizar o procedimento cirúrgico. Geralmente nesse período de 5 dias a uma semana, o paciente tem a troca das plaquetas que não têm adesividade e você pode então realizar o seu procedimento cirúrgico numa boa. Gravidez. Amigos, a gravidez não é doença, mais uma vez. A gravidez é um momento mágico em que a mulher está esperando um bebezinho. Momento mágico da mulher. Então, por base, a exodontia é contraindicada na gestante. É possível quebrar essa regra? Você pode, se necessário, fazer exodontia no segundo trimestre, apesar de ser contraindicado. No primeiro trimestre, a gestante tem problema por causa do feto.
O feto está em formação e no primeiro trimestre os nossos medicamentos podem, os analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, podem trazer algum, especialmente exame radiográfico, pode trazer alterações teratogênicas para o bebê. O terceiro trimestre, o problema é a mãe, por causa do peso da barriga, o comportamento na cadeira do dentista, ela pode não aguentar muito, suportar, o tempo cirúrgico ela pode não suportar tão bem. Se houver necessidade, o segundo trimestre. O bebê já está formado, está apenas em processo de maturação e a mamãe suporta bem o procedimento. Então, via de regra, fazer extração na gravidez é contraindicado. Mas se realmente houver necessidade, o segundo trimestre é o preferencial. Nos casos especiais, você vai precisar discutir com o médico do paciente a respeito de qual conduta seguir, tá certo? Vamos em frente. Contraindicação local de exodontia. Eu acabei de falar com vocês sobre a indicação de exodontia, que é um paciente que vai fazer radioterapia. E o paciente que já fez radioterapia e tem dentes na boca, é contraindicado tirar o dente dele. Por quê? Porque ele pode desenvolver osteoradionecrose, que é uma necrose dos ossos, especialmente da mandíbula, é mais frequente. A osteoradionecrose pode acontecer nos pacientes que já fizeram radioterapia na face. É contraindicado tirar dentes localizados em área de tumor maligno. Porque normalmente a penetração de células, a invasão óssea de tumor maligno acontece geralmente pelo sulco gengival, pelo ligamento periodontal. Então, dentes inclusos em área de tumor deve ser reservado apenas para especialistas que têm maior habilidade técnica na execução dessas exodontias.